Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês essa noite. Desde já quero tributar louvor a Deus pela oportunidade que me foi concebida de poder ministrar ao coração dos irmãos uma palavra cujo Deus acendeu o meu espírito. Irmãos, eu tinha preparado uma outra palavra, mas desde o momento que eu cheguei na casa e dobrei meus joelhos, Deus falou para mim conversar com os irmãos a respeito de oração. Então, eu queria pedir para os irmãos fazer como o ensino do pastor, se colocar sobre seus pés e localize comigo o livro do profeta Jonas. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero agradecer a oportunidade que me foi concebida ao pastor Léo, um grande amigo que Deus colocou no meu ministério. Minha oração é que Deus possa abençoar essa igreja ainda mais e mais. Porque essa igreja é um celeiro, irmãos, para os pregadores, para os cantores, uma porta aberta para nós. Obrigado, pastor. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Se os irmãos localizarem o texto, diga amém. Assim está escrito na minha referência bíblica. Então Jonas orou do ventre do peixe ao Senhor Deus. Então Jonas orou do ventre do peixe ao Senhor Deus. Obrigado, irmãos. Tome seus assentos, por favor. Estenda suas mãos, feche seus olhos. E unanimamente, em uma só voz, repita comigo: Senhor. Dá para ser melhor. Senhor, fale comigo. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que a minha alma necessita. Pois se o Senhor falar comigo, certamente viverei. E aqueles que podem e querem, digam amém. O livro do profeta Jonas nos apresenta Jonas como o personagem principal dessa história. Jonas, como todo homem e mulher de Deus, se apresenta no texto com duas linhas de identificação. Quais são essas linhas de identificação, pregador? As mesmas de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim, as mesmas dos patriarcas, dos profetas maiores e também dos profetas menores. Sabendo que Jonas trata-se de um profeta canônico, tendo o seu livro discorrido apenas em 4 capítulos, Jonas também está inserido na galeria dos profetas menores. Enfim, quais são estas linhas de identificação, Tiago? A primeira linha de identificação que podemos utilizar nesse texto é o nome. Se não for incômodo, irmãos, repita comigo: nome. Deus diz ao profeta Isaías: eu vos chamo pelo nome. Deus chamou Isaías pelo nome. Deus chamou Jeremias pelo nome. Deus chamou Abraão, Ezequiel pelo nome. E a palavra de Deus nos enfatiza em dizer que Deus chama até mesmo as estrelas pelo nome. Por isso que o nosso nome é algo valoroso, irmãos. Por isso que o nosso nome é algo honroso, na questão de se zelar e de se dizer, pois o nosso nome nos identifica. Mas a segunda linha de identificação que podemos utilizar nesse texto é a sua referência. Isso é muito claro, isso é muito óbvio, irmãos. Por exemplo, se nós falamos do profeta Isaías, Isaías é o seu nome. A sua referência é que Isaías é um profeta messiânico. Jeremias, por exemplo, Jeremias é o seu nome. Sua referência é que Jeremias é um profeta chorão. Ezequiel é o seu nome. Profeta das visões ou profeta das revelações, referência. E assim não é diferente com a vida do profeta Jonas. Jonas, que vem do hebraico da palavra rioná, cujo seu significado universal é pombo, mas a sua referência na maioria das escolas teológicas é um profeta fujão. Por mais que eu queira florear a mensagem, irmãos,
por mais que eu queira decorar, enfeitar a mensagem a respeito do nível profético que está incumbido na alma deste profeta, nós não conseguiríamos retirar esta referência, pois Jonas foi sim um profeta fujão. Mas como que isso se deu início, pregador? Bom, no capítulo de número 1, a narrativa bíblica se inicia com a voz de Deus destinada do teu trono a destino do profeta, pois todas as vezes que a voz de Deus é destinada, ela sempre vai a destino. Compreende? A voz de Deus chega ao profeta Jonas dizendo: levanta-te. Deus não fala com crente de qualquer maneira. Levanta-te. Deus fala com crente que está na posição. Levanta-te e vai a destino de Nínive. Deus levanta, mas Deus dá ordem. Vai a destino de Nínive. Deus levanta, mas não é para fazer o que quer. Vai a destino de Nínive, pois é o pecado deste povo. Isso fere a minha alma, irmãos. Pois é o pecado deste povo que tem subido às minhas narinas. Quando nós estudamos na teologia uma matéria chamada armatiologia, ou a doutrina do pecado, nós vamos aprender que duas coisas sobem às narinas de Deus. Eu disse quantas? Preste atenção, nós chegaremos lá. A primeira coisa que chega às narinas de Deus se chama adoração. Só que a adoração vem no singular, pois sem ferir o texto, podemos mudar a palavra adoração para adorador. E todo homem e mulher de Deus que se coloca na posição de um adorador, e Deus é bem claro em dizer que a adoração é em verdade e em espírito, ou seja, em essência, algo que se busca do lado de dentro. Quando alguém se coloca na posição de adorador, é a sua vida que sobe como um cheiro suave às narinas de Deus, que sobe como um incenso suave às narinas de Deus. Mas a segunda coisa que sobe às narinas de Deus se chama pecado. É o próprio Deus que está dizendo, irmãos: vai a Nínive, Jonas, pois é o pecado deste povo que tem subido às minhas narinas. E eu preciso ser profeta essa noite, e preciso falar umas verdades. Por quê? Porque tem uma geração aí, meus irmãos, que até Deus levanta, mas prega o que quer, vive da maneira que quer. Mas eu também creio na geração do avivamento. Queira Deus que eu esteja pregando para ela esta noite, que prega sem teologia, sem armatiologia, sem oratória, sem exegese, sem hermenêutica, às vezes trocando o S pelo R. Romanos 12:2 que diz: não vos conformei-vos com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Quem recebe esta palavra, abre a boca para adorar. Aleluias. Deus levanta Jonas, irmãos, só que Jonas foge. Por que disso, pregador? Primeiro, Jonas é um profeta canônico. O que isso quer dizer, pregador? Jonas é um dos profetas que escreve no cânon bíblico. Mas se Jonas está inserido na galeria dos profetas menores, nós vamos perceber que são poucos capítulos e versículos, pois todo profeta menor só relata no cânon bíblico o ápice do teu ministério. Lá vai. Só que o ministério de Jonas não se inicia no seu livro. O ministério de Jonas se inicia no livro de 2 Reis, capítulo de número 14, a partir do parágrafo de número 25, aonde o texto é bem enfático em dizer, irmãos, que a cidade de Gat-Hefer, cidade cujo profeta Jonas nasceu, foi totalmente devastada pelas mãos dos ninivitas. Ou seja, Jonas perdeu pelas mãos dos ninivitas o seu pai, profeta Amitai. Jonas perdeu pelos ninivitas sua mãe, certamente profetiza. Jonas perdeu até mesmo aonde morava, pois os ninivitas tomaram a cidade de Gat-Hefer para si. Mas eu quero ver quem vai dar glória com isso. Por quê? Porque quando Jonas perde tudo, ele se levanta e profetiza.
Por que, pregador? Porque quando Jonas perde tudo do lado de fora, ele ainda se mantém intacto do lado de dentro. Levante as suas mãos que eu preciso liberar algo de Deus para a tua história. Por quê? Porque o diabo pode até tentar te tirar algo do lado de fora, só que Deus está dizendo para nós essa noite: nada pode tirar o que eu coloquei dentro de você. A essência de adorador, a essência de profeta é muito maior do que este mundo pode tirar de nós. Aleluias. Só que olhe para cá, irmãos. Quando nós entramos no livro do profeta Jonas, devemos entender então que Jonas relata o ápice do teu ministério. Só que olhe para cá, vamos ser sinceros. O ápice do ministério do profeta Jonas não tem profecia. Mas por que é o ápice do ministério de Jonas? Quero ver quem vai dar glória. Porque só no livro de Jonas se revela a voz de Deus. Porque o ápice do ministério de um homem nunca foi pregar em grandes congressos. Não. Sempre foi: entra no seu quarto, fecha a porta. Oh, glórias! Jonas tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e é por isso que Jonas é traduzido no seu nome como pomba, pois quando nós entramos no livro de Levíticos, nós vemos que alguns animais são entregues como oferta para Deus. Entre eles, aqueles que tinham melhor condição financeira entregavam um boi diante de Deus, arrancava o couro do boi, jogava no fogo, e o cheiro do boi subia como cheiro suave diante de Deus. Quem tinha condição mais ou menos média queimava um cordeiro diante de Deus, arrancava o couro do cordeiro, jogava no fogo e subia como cheiro suave diante de Deus. Só que quem não tinha condição, jogava uma pomba. Detalhe, não arrancava as penas da pomba. Imagina o cheiro no fogo, irmãos. Não limpava a pomba, jogava com fezes e tudo. Só que a minha Bíblia diz que subia como cheiro suave diante de Deus. Porque tem gente que a gente vê pregando e diz: esse é boi, hein? Só que o cheiro que é suave para o homem, às vezes não passa nem do teto. Enquanto tem muito crente que a gente olha e diz: não prega, não canta, não tem aparência, vixe, olha o cheiro, é pomba. Só que quando começa a adorar, sobe como cheiro. Eu estou sentindo a graça de Deus. Sobe como cheiro suave diante de Deus. E Deus diz: manda a minha presença, que essa está consertada no meu altar. Oh, glórias. Então Deus olha para Jonas e diz: Jonas, para mim você é pomba. Pode ter defeito, pode até feder, mas se colocar na posição e no meu altar, eu ainda dou jeito. Ai, se colocar na posição, Jonas, por mais que você olhe e diz: não tem como. Por mais que você olhe e diz: não tem jeito. Por mais que você olhe e diz: não vai, não dá certo. Deus está dizendo: eu dou jeito, mas o teu ministério ainda está de pé. Eu dou jeito, mas a tua família ainda está de pé. Levante as suas mãos, eu estou profetizando. Eu estou sentindo graça de Deus nesse altar. E Deus está dizendo: por mais que o mundo tente te parar, Deus está dizendo: eu ainda sou galardeador, eu ainda sou gracioso. E Deus está dizendo: se consertar no meu altar, eu ainda te levanto como pregador, eu ainda te levanto como cantor, e o nome de Deus vai ser glorificado. Só quem recebe a palavra, abre a boca para adorar esta noite. Aleluias. Capítulo 1. Deus levanta Jonas e diz: vai a Nínive, Jonas. Jonas olha para Nínive e lembra que os ninivitas mataram seu pai. Só que eu te pergunto: quem te disse que ministério tem que ter vontade própria? Isso é evangelho. Evangelho não é deixar ninguém para trás. Jonas foge, desce a Jope, compra uma passagem para Tarsis, região média da Espanha. Somente nesta passagem podemos computar 4 descidas. Primeiro, Jonas ele desce ao navio. Segundo,
desce ao porão. Terceiro, desce às águas, e por último ao ventre separado daquele grande peixe. Quando Jonas entra no porão, o texto diz que Deus soprou um grande vento nas águas. Opa! O vento nas águas quase quebra o barco. Se Deus quisesse quebrar o barco, ao invés de jogar o vento nas águas, jogava no barco. Qual que é a função do vento? Balançar a água, porque debaixo do barco tem um profeta dormindo. Então tem certas tempestades na sua vida, irmão, que nunca foi para te matar, sempre foi para te acordar. Jonas acorda e diz: me joga para fora do barco que a tempestade acalma. É bezetacil mais escura, porque tem tempestade na nossa vida que só está sendo aflorada do lado de fora, porque a gente continua dormindo. Jonas reconhece e olha a graça de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque Jonas forma o lugar de fuga no porão. E ele diz: no lugar de fuga eu durmo, no lugar de fuga eu peço a morte. Só que quando ele sobe no barco, sobe para cima do barco, o texto diz que eles lançam sorte dentro de um jogo. Deus entra no jogo e aponta o dedo na cara do profeta. Vai dizer que é graça de Deus ou não? Posso te falar uma verdade? Diga amém. Porque Deus está mais preocupado em livrar Jonas de Jonas do que Jonas da tempestade. Deus está mais preocupado de tirar Jonas de Jonas do que tirar Jonas da tempestade. Compreende? Jonas então cai no barco. O barco cai nas águas. E Jonas olha e diz: caí nas águas, acabou, morri. Abra comigo, por favor. Capítulo 1, verso 17. Quando Jonas pensa: acabou, já era, morri, meu ministério não tem jeito, meu casamento não tem jeito. Verso 1:17 diz: preparou o Senhor um grande peixe. Quando você acha que acabou, Deus já preparou um peixe para te guardar. Jonas acha que acabou e Deus está dizendo: preparei o peixe. Porque no porão Jonas constrói o lugar de fuga. Lá ele dorme, descansa, perde a morte. Mas no ventre do peixe é o lugar secreto. Por quê? Porque capítulo 2 verso 1 diz: então Jonas orou. Se Jonas orou, ali é lugar secreto. No porão não ora, lugar de fuga. No ventre do peixe ora, lugar secreto. Qual que é a diferença? No porão, Jonas vai sozinho. No secreto é Deus que leva. E olhe para cá, irmãos. Porque não tem lugar correto para orar. Porque sempre será a oração que faz o lugar. Jonas ora no ventre. E vamos ser sinceros. Tem crente doido, irmão, que olha e diz: vai querer orar agora que está no ventre do peixe? Vai querer orar agora que está na crise? Vai querer orar agora que está na dificuldade? Só que a minha Bíblia diz: clama a mim no dia da angústia, e eu responder-te-ei. Me prova na Bíblia, pregador, que Deus está respondendo Jonas. Isso é para dar glória, irmão. Por quê? Porque sem orar, Jonas ele desce ao navio. Sem orar, Jonas ele desce ao porão. Sem orar, Jonas ele desce às águas. Sem orar, Jonas ele desce ao ventre do peixe. Só que a partir do momento que Jonas ora, ele não desce mais. Olhe para o crente do seu lado e diga: vai esperar descer mais para orar? Compreende? Deus está mais preocupado em tirar Jonas de Jonas do que Jonas do peixe. Porque vamos ser sinceros, no capítulo 1 Deus levantou Jonas, sim ou não, igreja? É impossível se manter de pé se não ter vida de oração. Ah, você não deu glória com isso, eu vou falar de novo. É impossível um profeta estar de pé se não levar vida de oração no secreto.
E é por isso que às vezes Deus te deixa dentro do ventre. E vamos ser sinceros, porque talvez Jonas olhe e diz: como Deus é mau, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele te deixa dentro do ventre, porque Ele sabe que só no ventre Jonas ora. Jonas está orando no ventre do peixe. E olha que interessante, irmãos, capítulo 2, verso 1 está dizendo: então Jonas orou do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia eu clamei. Repita comigo: clamei. Belém, irmão, mais forte: clamei. Oh glória, animou o pregador. Na minha angústia eu clamei, e o Senhor me respondeu. Olha a ceia de Jonas: crente na crise, crente no ventre, se clamar tem resposta. Então qual que é o problema, pregador? Verso 3 está escrito: do ventre do inferno gritei, e o Senhor me ouviu. O problema é que a gente não clama, só grita. E quem grita, Deus só escuta. Jonas está dizendo: quando eu clamo, Deus responde. Mas quando eu começo na prova, na angústia, gritar, murmurar, reclamar, Deus só escuta. Porque Deus nunca foi obrigado a ouvir grito de ninguém. Ele até escuta, mas não responde. Porque não é Deus que tem que mudar na crise, é o Jonas que tem que mudar dentro do ventre. Mude Jonas, mas como um profeta pode mudar? Se primeiro orar. Deus não tira Jonas de dentro da crise, se primeiro Jonas não tirar a crise dentro dele. Enquanto Jonas na oração não tira aquilo que está dentro dele, Deus não tira ele dentro do peixe. Ora, Jonas. O problema nunca foi o pregador. O problema nunca foi a igreja, o pastor. Não. O problema não é mudar de igreja. Nunca foi mudar nem de pastor, irmãos. O problema é que a gente quer mudar todo mundo, menos a gente. Aí Deus tem que preparar um peixe para mudar você. Porque é impossível a graça de Deus ser manifesta em Nínive, se primeiro Deus não manifestar no profeta. Eu vou falar de novo, irmãos. É impossível a graça de Deus ser manifesta em Nínive, se primeiro a graça de Deus não ser manifesta no profeta. E é por isso que ele diz: agora eu tenho esperança para ver seu santo templo. Glórias. Detalhe: primeiro ele diz que aonde ele está é ventre do inferno. Mas quando ora diz: o lugar onde eu estou é o mesmo lugar, me traz esperança para ver o templo de Deus. Porque a oração, antes de mudar o cenário do lado de fora, tem que mudar o cenário do lado de dentro. Oh glórias. E olha a oração de Jonas. Primeiro tem que mudar Jonas. Então deixa eu te dar uma senha, crente. Porque se Deus não muda a circunstância que você está, é que Deus usa as circunstâncias para mudar você. Então pare de olhar para o lado de fora, para a circunstância. Comece a olhar para o lado de dentro. Gênesis 2 diz: sai da tua tenda. Palavra escrita lerra, que significa sai para dentro ou sai para ti. Deus está falando para Abraão: sai, Abraão, mas olha dentro de você. Quando Abraão olha dentro dele e conserta tudo dentro dele, Deus não manda ele sair da tenda. A Bíblia diz que é Deus que entra nela. Deus só, estou sentindo a graça. Deus só entra na tenda de quem já se conhece por dentro. Compreende? E é por isso que Gênesis 15, quando Abraão cai, quando Abraão mente, Deus olha e diz: Abraão, eu quero fazer um pacto contigo, uma aliança de sangue. Oh irmãos, Novo Testamento, aliança de sangue. O que eu tenho que fazer, Senhor? Mata o cordeiro, esquarteja o cordeiro. Abraão passa de um lado, Deus passa do outro. E na cultura da Mesopotâmia antiga, se um dos dois caísse, quando fizesse o pacto, não teria pacto e seria digno de morte. A Bíblia diz que Abraão tombou na escuridão. Além de Abraão cair, além de Abraão enganar,
além de Abraão mentir, agora é digno de morte. Semelhante eu e você, irmãos, que estávamos no lamaçal de pecado, estávamos caídos, dignos de morte. Só que Deus está olhando para Abraão, olhou para mim, para você, na eternidade e disse: fique tranquilo, o pacto, a aliança está de pé. Por quê? Porque o cordeiro já morreu. O cordeiro morreu, a aliança de sangue está de pé. Para quem ainda quer ter aliança com Deus, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Então ora, Jonas. Jonas, na sua oração, começa a dizer: eu estou batendo no fundo com as pedras do oceano. Olha o pavor e o medo do profeta, irmãos, dentro do ventre do peixe. Porque tem cenário, irmãos, que sempre será pavoroso aos nossos olhos. Imagine comigo, 2 Reis capítulo 6, o profeta dentro de casa. Deus avisa o profeta 3 vezes que a Síria queria atacar Israel. Deus avisa o profeta que traz livramento a Israel. Os sírios ficam tão irados, irmãos, que diz: vamos fazer um cerco na casa do profeta Eliseu. Um dos seus servos abre a porta e, olhando por vista, vê quem cerca a casa e diz: o que faremos, Eliseu? E Eliseu nos ensina algo que eu aprendi essa semana. Diga o quê? Aprender a fazer nada é o mais difícil, irmãos. Eliseu faz nada, mas Eliseu ora. Qual que é a oração de Eliseu, o pregador? Ao menino: abra os olhos dele. A oração te dá visão dentro do cerco. O menino que outrora abriu a porta e, olhando por vista, viu os sírios cercando a sua casa. Quando abre a porta e olha para o visão, vê carros e cavaleiros de fogo. Porque quem anda por vista vê quem te ataca, quem anda por visão vê quem te defende. Só que Deus só abre visão dentro do ventre para quem ora. Deus só abre visão dentro do cerco para quem ora. E Deus está dizendo: comece a orar, comece a buscar. Não precisa mudar de lugar. É no teu quarto. Você precisa ter um lugar de intimidade com Deus. E o lugar onde Deus está disposto a se manifestar é dentro da crise. O lugar onde Deus está disposto a se manifestar é dentro da prova. O lugar onde Deus está disposto a se manifestar é dentro da dificuldade no casamento. O lugar onde Deus está disposto a se manifestar é dentro das dificuldades de conviver dentro da igreja. O lugar onde Deus está disposto a se manifestar é um lugar onde tem que liberar a voz de Deus em obediência. Qual que é o resultado, pregador? Jonas ora. E quando Jonas quer fugir, vai por cima do barco. Mas crente de oração nunca vai por cima, sempre vai por baixo. Detalhe: a oração te capacita, Jonas, a pregar e a ir aonde você não quer. Jonas ora, vai para Nínive. Semelhante a Jesus, cheio do Espírito, foi para o deserto ser tentado pelo diabo. O diabo não tenta crente vazio já é dele. Vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só que olhe para cá, o texto diz que Jesus foi conduzido. Só que condução não foi do lado de fora, porque se for do lado de fora, alguém me conduz, mas eu não ligo para quem me conduz, sim para o lugar que eu vou. Mas ele vai para o deserto, irmão. A condução nunca foi do lado de fora, sempre foi do lado de dentro. Então a condução pelo Espírito é pelo nível de relacionamento que eu tenho com o Espírito que me enche.
Porque quando eu sou conduzido pelo Espírito, pouco importa o lugar, deserto, importa quem me leva. A oração te permite ter sensibilidade com Deus. A oração te permite ter sensibilidade com Deus. Eu vou falar de novo, eu estou sentindo a graça de Deus. Eu sei que essa palavra como um martelo está furando algum coração de pedra. Eu vou dizer, a oração, ela te permite ter intimidade e sensibilidade com Deus. Só que Jonas não entende uma coisa. Capítulo 2, verso 5, ele diz: as algas estão enroladas sobre minhas cabeças. Fecha minha Bíblia. As algas estão enroladas sobre minha cabeça. Jonas está orando, Jonas está mudando, Jonas está deixando de ter de Jonas e ter de Deus. Mas uma coisa no ventre ele não entende: as algas estão enroladas sobre minha cabeça. Mais estranho ainda, é que na Bíblia de Jerusalém está escrito que as algas estão enroladas dos meus pés à cabeça, dando a entender, irmãos, que quando Jonas cai do barco, ele cai por cima das algas, que enrola totalmente o profeta, para que ele pudesse entrar no ventre do peixe. Mas por que disso, pregador? É que cientificamente falando, jovens, o peixe jamais poderia matar Jonas mordendo Jonas, porque peixe não mastiga, peixe engole. Primeira lição, se você pegar vai dar glória, porque Deus até te coloca dentro do ventre, dentro da crise, mas nada te toca. Deus enrola Jonas no ventre, nas algas, entra no ventre. Só que cientificamente falando, irmãos, quando alguma substância que traz peso e osso dentro do ventre do peixe libera uma substância que cientificamente falando corroeria o profeta Jonas inteiro em apenas 6 minutos. Só que só existe uma coisa no mundo que impede que essa substância seja derramada. O quê? As algas. Fique de pé. Posso te dizer uma verdade, Jonas? É que a graça que Deus quer derramar em Nínive, primeiro Deus derramou em você. A graça que Deus quer derramar no teu casamento, Deus vai derramar em você. É em você, mulher. A graça de Deus vai te fazer mais sábia hoje. A graça de Deus vai te dar temperança hoje. A graça que Deus quer derramar em Nínive, primeiro Deus derrama no profeta. E quando a graça de Deus manifesta em Jonas, capítulo 2, verso 6, Jonas diz: eu desci até os altos montes, a terra com seus ferrolhos estavam sobre mim para sempre. Mas olha o que Jonas diz: mas tu me fizestes subir. Primeiro, Jonas diz: foi eu que desci. Segundo, foi Deus que me fez subir. Primeiro, foi eu que desci. Segundo, foi Deus que levantou minha casa. Primeiro, foi eu que caí. Segundo, foi Deus que me levantou. Primeiro, foi eu que errei. Segundo, foi Deus que manifestou a tua graça na minha casa. Levante as suas mãos que eu vou profetizar e devolvo o microfone. Por quê? Porque eu não sei quem te fez descer, eu não sei quem te fez cair, mas quem vai te fazer subir, eu dou o nome Deus. Deus está dizendo: eu estou disposto a levantar teu ministério hoje, eu estou disposto a restaurar teu casamento hoje. Levante as mãos que eu estou profetizando. Eu estou disposto a reafirmar a aliança hoje. Deus está dizendo: você desceu, mas Deus é poderoso para te fazer crescer. Só que recebe a palavra. Levante as suas mãos e por 30 segundos faz o barulho que o diabo não gosta. Vai. Harakata,
Oraçuias, Deus vai te fazer crescer. Deus vai te fazer crescer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Se Ele te chamou, Jonas, Ele sabe que vai dar certo, Jonas. Se Ele te chamou, Deus não erra na chamada, Deus não erra na escolha. Vai dar certo, vai dar certo. Deus, fogo consumidor.